Chegando notícia importante de momento, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, acaba de divulgar uma nota oficial sobre a ocupação do plenário da Casa do Senado pela bancada da oposição. Você vê a imagem aí na nossa tela e vamos ler comigo aqui a nota assinada por Davi Alcolumbre. O parlamento tem obrigações com o país na apreciação de matérias essenciais ao povo brasileiro. A ocupação das mesas diretoras das casas. Aí, parêntese meu, ele está fazendo menção aqui como presidente do Congresso Nacional, não está falando só do Senado, está falando também da Câmara, casa presidida por Hugo Mota. Voltando ao texto de Davi Alcolumbre, a ocupação das mesas diretoras das casas, que inviabilize o seu funcionamento, constitui exercício arbitrário das próprias razões, algo inusitado e alheio aos princípios democráticos. Faço, portanto, um chamado à serenidade e ao espírito de cooperação. Precisamos retomar os trabalhos com respeito, civilidade e diálogo para que o Congresso siga cumprindo sua missão em favor do Brasil e da nossa população. Realizarei uma reunião de líderes para que o bom senso prevaleça e retomemos a atividade legislativa regular, inclusive para que todas as correntes políticas possam se expressar legitimamente em sessões do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Nota assinada por Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional. Débora Bergamasco, está aí o primeiro posicionamento oficial do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também presidente do Congresso Nacional, diante deste movimento da oposição que passou a ocupar as mesas diretoras da Câmara e do Senado como uma forma de protesto à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e uma forma de pressão para que sejam pautadas aquelas pautas que eles apresentaram como o chamado pacote da paz, que aí inclui pautar um pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, pautar o fim do foro privilegiado, pautar a anistia para aqueles que foram flagrados envolvidos nos ataques às sedes dos três poderes, incluindo o Congresso Nacional, em 8 de janeiro de 2023, Débora. Algo que eu converso muito com esses oposicionistas é o seguinte: a reivindicação é: pautem para os presidentes das casas, pautem e a gente resolve no voto. Se tiver maioria, aprova, se tiver minoria, a gente perde e acabou o assunto. Mas a gente sabe que a decisão de pautar, ela conta muito, especialmente no caso de abertura de um processo de impeachment contra o ministro do Supremo, por exemplo, seria algo assim, algo bastante capaz de tensionar ali a relação entre os poderes. Mas a questão da anistia, é bom lembrar que essa pauta, tanto na Câmara quanto no Senado, foi um tema articulado, costurado para que a direita desse apoio ao candidato que ia concorrer à presidência da Câmara e à presidência do Senado. O bom, é muito bom, né, você ser aprovado, vencer a presidência da Câmara e a presidência do Senado com direita, esquerda, centro, com uma votação absolutamente expressiva, mas depois isso pode até ser um problema, porque, vamos supor, se as votações tivessem sido ali, nariz a nariz, o presidente não teria tanto compromisso em atender aos pedidos. Claro, como presidente tem que governar para todos ali, tem que gerir para todos, mas não teria tanto compromisso com o lado que não o apoiou, digamos assim, mas não é o que aconteceu. Então, essa dificuldade é bom, por um lado, ter voto da direita, da esquerda, do centro, quando eles se elegeram, mas agora fica esse cabo de guerra e eles ficam tentando se equilibrar, né, Yuri? Débora, bem lembrado isso, porque também tem algumas sutilezas aí, distinções na forma como Davi Alcolumbre foi reconduzido à presidência do Senado, com uma votação expressiva, das maiores já registradas na história do Senado. E lá, o compromisso com a oposição era de que a oposição voltasse a ocupar espaços em comissões permanentes, na própria mesa diretora. Elegeu o senador Eduardo Gomes, faz parte da mesa diretora, ele é do PL de Tocantins. No caso da Câmara, houve também um acordo para a composição da mesa diretora, que já havia na época de Arthur Lira, mas
Lá, esta pauta da anistia ficou mais enroscada, porque com a base do governo era não pautar a anistia, com a oposição era pautar a anistia, e Hugo Mota ficou numa bola mais dividida. No caso de Davi Alcolumbre, nesse aspecto, que dizia respeito a impeachment de ministros do Supremo, teve muito mais tranquilidade para fazer as articulações que o levaram com essa votação recorde. A grande questão para ambos, no fim das contas, é que no ano que vem, com nova legislatura, sabe-se lá o que vai acontecer na eleição, que nem sabemos se vão ser 537, né? Não, 500, ou 513 deputados, depois daquele aumento de bancadas. Se vai ter esse aumento ou não, porque foi vetado pelo presidente Lula, o Congresso precisa derrubar o veto. E no caso do Senado, a renovação de 2/3 das cadeiras, pode-se ter um ambiente político bem diferente em relação ao que existe hoje na composição de forças da casa, Débora.